Agora 7 horas em ponto, 7 em ponto. Bom dia, ótima terça-feira. E agora vamos acompanhar uma entrevista com a doutora Priscila Peçanha, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo. Bem, o Rony Rocha, que conversou com ela ontem, dia 4 de março, foi o Dia Mundial da Obesidade. Uma data aí que vem reforçar os cuidados que precisamos ter com a relação à nossa saúde para evitar ser acometido pela obesidade, que tem índices cada vez maiores em todo o mundo. Bem, Rony Rocha conversou com a doutora Priscila Peçanha e você acompanha, a partir de agora, essa entrevista aqui no Microfone Aberto. A Organização Mundial da Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal acima de 30. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. E ontem, 4 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Obesidade, né? A doença que está entre as mais graves, né? E os mais graves problemas de saúde da atualidade. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a doutora Priscila Peçanha, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, quais são os principais fatores que contribuem para o aumento, né, da prevalência da obesidade no Brasil? Pois é, os fatores são esse mundo corrido que a gente vê hoje. A gente tem que dar atenção a isso, porque da mesma forma que a gente melhora em tecnologia, a gente piora em alguns aspectos, inclusive os aspectos que levam à obesidade. Então a gente vai falar assim das facilidades da comida industrializada, do corre-corre que não dá tempo de preparar uma comida mais saudável. Então as pessoas acabam optando por comidas industrializadas mais ricas em carboidratos, em gorduras, em ultraprocessados. A falta de atividade física, o que as pessoas alegam que também ficam nesse corre-corre do dia a dia e acabam não fazendo uma atividade física que seja regular, porque a atividade física ela tem que ser constante. E também o sono, que é um aspecto muito importante, também muito linkado à obesidade, a esse aspecto. As pessoas com muita ansiedade, com dificuldade em dormir, a gente vê cada vez mais dependentes de medicação para dormir e o sono também atrapalhando a obesidade. Olha, nesse conjunto de fatores aí me chama a atenção a questão da alimentação, né? É muito industrializado, como a senhora falou, e todo alimento industrializado realmente faz mal? Ou todo alimento industrializado que está lá escrito saudável, é saudável, doutora? Pois é. Então a gente começar a ler os rótulos dos alimentos e fazer umas críticas a isso também. Porque a gente tem que ver se realmente a gente pode confiar ou não. Gorduras saturadas, carboidratos, refinados. A gente tem que tentar aprender, olhar a quantidade mesmo do que cada alimento traz. Não todo industrializado tem aquela quantidade horrível de carboidrato, de gordura, né? Não é todo ultraprocessado. Mas a gente tem que optar pelos mais naturais, né? Aquela história de que descascar sempre é melhor do que desembalar. E isso realmente vale. Muita gente costuma comentar que se alimentar bem é caro. É verdade? Dá para se alimentar bem e pagar pouco, pagar menos ou economizar? Isso é uma ótima pergunta, porque o que a gente vê também? Que a obesidade ela cresce em números maiores do que a desnutrição. E as pessoas, elas têm muito na cabeça isso, né? De que o barato é só o carboidrato. Mas se a gente para fazer uma análise, a gente consegue encontrar coisas saudáveis por um valor em conta. Então, frutas, verduras, legumes,
não são alimentos ultraprocessados e a gente consegue também ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, tirando esse estigma de que tudo que é saudável é caro. Os ovos, né? Então, assim, de determinada época do ano a gente tem os ovos, por exemplo, num valor mais alto, então a gente passa para um outro tipo de proteína. Saber alternar também esses produtos saudáveis faz diferença. Bacana. E dentre esses dados que a gente trouxe aqui, a questão da obesidade está só nos adultos ou também as crianças estão sofrendo cada dia mais com isso? As crianças também. A gente tem visto um número cada vez maior de obesidade infantil, o que nos traz um alerta a respeito de como essas crianças estão sendo orientadas, não só em casa, mas nas escolas. Isso é um papel dos dois lugares, não só da escola, mas também não só em casa. Então a gente começa a orientar desde cedo, sabendo que a obesidade infantil também traz alterações de taxas de colesterol, de glicose, de síndrome metabólica e também leva a um risco maior desse obeso infantil, dessa criança obesa, se tornar um adulto obeso em 50%. Olha só. Agora, em termos de prevenção, quais são as recomendações-chave que a população pode adotar para reduzir o risco, né, de desenvolver a obesidade e as suas comorbidades associadas, doutora? Essa ideia de prevenir sempre é muito melhor do que a ideia de tratar. A questão é que a obesidade ela é multifatorial. Então, são vários fatores que levam à obesidade. Então, a gente tem que pegar uma coisa aqui, uma coisa ali e tentar tratar como um todo. Mas, desde cedo, já tentar incrementar essa mudança do estilo de vida. Então, assim, tentar fazer hoje o melhor, amanhã faz o melhor. Tentar entender que a obesidade, ela não vem de uma hora para outra. E da mesma forma, a gente não trata de uma hora para outra. Então, se não deu para prevenir, ou seja, se não deu para evitar a obesidade, que a gente comece também a ter um olhar e entender que o tratamento precoce é importante. Tentando mudar aos poucos, melhorar os hábitos de vida com atividade física regular, com uma alimentação saudável, como a gente falou aqui, e otimizar o sono também, sempre muito importante. Sempre esse tripé como mudança do estilo de vida. É claro que em alguns casos serão necessários a medicação. Essa medicação ela deve ser individualizada e avaliada com o médico que acompanha o paciente. Pois é. Quais as doenças mais comuns assim que estão associadas à obesidade? A obesidade vem sempre ligada à síndrome metabólica, que são alguns critérios que a gente avalia clinicamente. E com isso a gente vê uma chance muito maior, 4 vezes maior de doenças coronarianas, como infartos, derrames, alterações de cognição em pacientes de terceira idade, ou seja, raciocínio ruim, alterações musculoesqueléticas, artrose, dores articulares, problemas maiores de sobrecarga. A gente vê alterações renais, porque todo órgão sobrecarregado ele vai ter algum tipo de disfunção. Alterações no fígado também, que é o que a gente chama de esteatose hepática, a gente tem hoje de uma forma muito comum, muito prevalente. Então, assim, são várias. Fora que pode mexer também com aquilo que a gente estava conversando, com as taxas da testosterona, com as taxas de hormônios ovarianos. Então, a obesidade, ela leva a alguns tipos de câncer também, como, por exemplo, o câncer de endométrio na mulher. Então, assim, é uma gama de comorbidade que a obesidade pode levar. Pois é, eu trago até um caso próprio, assim, porque eu não sabia que eu tinha, por exemplo, eu já tive 190 quilos, hoje eu tô com 92, eu era um obeso mórbido, grau 3. Uau! Né? E eu não sabia que eu tinha algumas veias na perna, né, varizes Sim. grandes, calibrosas, e que a gordura acabava encobrindo. É isso aí. Poderia de uma hora para outra ter uma trombose, alguma questão, né, relacionada a essa área que... É isso aí. E aí foi perdendo a gordura, foi diminuindo aquela gordura do subcutâneo e as varizes foram ficando mais proeminentes, né? Na verdade, elas estavam ali, mas elas estavam encobertas pela gordura. Aí foi perdendo a gordura do subcutâneo. Exatamente. E essas varizes se tornaram evidentes, né? Por isso que eu falo hoje, eu levanto essa bandeira mesmo. Não existe um gordinho saudável, gente. Não existe. Não existe gordinho saudável. A gente não pode romantizar, a gente fala isso, né? Romantizar
a obesidade, achar que é uma condição assim, porque eu não tenho os exames laboratoriais alterados, então eu não vou cuidar, não preciso me cuidar. Não, gente, a gente fala que obesidade é uma doença crônica, tem que ser levada em consideração. Tem o Código Internacional de Doença, que a gente chama de CID, o E66, que mostra a obesidade. A gente teve um exemplo clássico que foi na pandemia, a obesidade levando a casos de complicações e mortes, muito mais do que qualquer outro tipo de morbidade, né? Pois é. Agora, doutora, qual a importância de procurar um profissional, né, para estar cuidando da saúde, para estar cuidando da obesidade também, e as pessoas não tomarem aí decisões por conta própria, né, que talvez possa até fazer um mal maior para a saúde, né? Sim, a orientação que pode ser para você pode não ser para mim, né? Então, a gente vê muito comumente, assim, os pacientes chegando em consultórios com a receita do vizinho. Eu tive essa experiência, tomei o que o vizinho tomou. Então, cada um tem a sua comorbidade, cada um tem a sua história, cada um tem o seu tipo de fome, porque isso também faz diferença na hora de fazer a prescrição da medicação. Então, esse tratamento ele deve ser individualizado. Essa é a real necessidade de procurar o médico. E é uma equipe multidisciplinar, porque, como eu falei, como é multifatorial, a gente tem o fator psicológico, então o acompanhamento de um psicólogo é importante. A gente tem o fator da alimentação, então um nutricionista que acompanhe bem é legal. Um endocrinologista que vai olhar essas questões metabólicas. Então, se todo mundo se unir nessa causa, o tratamento com certeza vai ser muito melhor. Então, não é apagar incêndio, é realmente tratar ali a raiz, né? Eu falo que a obesidade a gente tem que tratar de dentro para fora. Maravilha. Conversamos então com a doutora Priscila Peçanha, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo. Doutora, gostaria que você fizesse suas considerações finais, né? Principalmente acerca desta data, né? É um dia que eu acho que a gente precisa estar lembrando sempre o ano inteiro, né? Então faça suas considerações finais. Pois é, 4 de março é o Dia Internacional da Obesidade, mas eu falo que a obesidade ela tem que ser realmente lembrada todos os dias. A gente não pode fechar os olhos para essa condição e nem romantizar achando que isso é normal ou é bonito. A gente tem sim que dar uma atenção especial, saber que a obesidade traz consigo várias comorbidades. Essas comorbidades elas são graves e a gente tentar ter esse olhar e tratar da melhor forma possível quanto antes para que isso não se torne consequência e para que a gente não venha lá na frente ter a consequência para começar a tratar. Esse é meu recado. Muito obrigado, doutora. Rony Rocha para o microfone aberto. Muito bem, bate-papo legal aqui sobre a questão que aconteceu ontem, foi o Dia Mundial da Obesidade, então aí um bate-papo muito importante aqui no microfone aberto com a doutora Priscila Peçanha falando sobre o assunto. Agora 7h12. No verão.